Desde o início dos tempos, a humanidade sonha com a imortalidade. Uma busca incansável pela lendária fonte da juventude. Um lugar mágico onde o tempo para e a velhice não tem poder. Essa fantasia, gravada em nossos mitos e histórias, sempre pareceu um sonho distante. Mas e se eu te dissesse que essa fonte da juventude não é uma fonte de água mística escondida em uma ilha remota, mas sim uma pequena molécula, criada em um laboratório? E se o segredo para desafiar o tempo estivesse mais perto do que jamais imaginamos? O envelhecimento, por muito tempo, foi visto como um destino inevitável, um processo complexo e silencioso, que desgasta nosso corpo por dentro. Célula por célula, o tempo deixa sua marca, diminuindo nossa energia, fragilizando nossos ossos, como um relógio biológico que nunca para de correr. Cada dia, nossas células se dividem para nos manter vivos, mas a cada divisão, um pequeno pedaço de nosso código genético se perde. As luzes de nossas centrais de energia celulares, as mitocôndrias, começam a piscar e se apagar. Esse processo é a senescência celular, mas a ciência moderna, movida por uma curiosidade sem limites, começou a olhar para esse relógio não como um marcador do tempo, mas como um mecanismo que poderia ser ajustado. A ideia, antes considerada ficção, de que poderíamos não apenas retardar, mas talvez reverter o envelhecimento, começou a tomar forma em laboratórios de ponta. Imagine nossas células como uma antiga biblioteca cheia de livros valiosos, que são nosso DNA. Com o tempo, a poeira se acumula, as páginas amarelam e a comunicação entre os livros se torna falha. Agora, imagine que encontramos um limpador mágico capaz de restaurar cada livro, fazendo a biblioteca inteira funcionar como nova. É exatamente isso que os cientistas estão fazendo. Eles descobriram moléculas incríveis, pequenas chaves que podem destravar o potencial de nossas próprias células para se repararem. Nomes como NAD, NMN e Fiseton estão emergindo como os heróis dessa nova era. Substâncias que atuam diretamente no coração do processo de envelhecimento. Essas moléculas funcionam como verdadeiros maestros para a orquestra celular, restaurando a comunicação perdida entre o núcleo da célula e as mitocôndrias. Elas aumentam os níveis de energia, ajudam a reparar o DNA danificado e limpam as células senescentes, aquelas células zumbis que espalham inflamação. Ao reabastecer as células com compostos como o NAD+, um recurso vital que diminui drasticamente com a idade. É como se estivéssemos recarregando a bateria. Isso permite que elas voltem a funcionar com a eficiência e a energia da juventude, combatendo o desgaste do tempo a partir de dentro. Os resultados vistos em testes PR clínicos são de tirar o fôlego, parecendo cenas de um filme de ficção científica. Em modelos animais, a administração dessas moléculas não apenas melhorou a aparência e a saúde geral, mas restaurou a vitalidade de órgãos e tecidos. Camundangos aidosos, antes lentos e frágeis, de repente voltaram a correr em suas rodas com o vigor de seus dias mais jovens. Sua memória melhorou, seus músculos se fortaleceram e, o mais impressionante de tudo, sua expectativa de vida aumentou significativamente. É como se os cientistas tivessem encontrado um interruptor para voltar no tempo. Essas descobertas nos forçam a fazer perguntas profundas sobre o que significa envelhecer. Se pudermos estender a vida, não apenas em anos, mas em saúde e vitalidade, como isso mudaria a sociedade? O que faríamos com décadas extras de vida produtiva e saudável? As implicações são vastas e transformadoras. Claro, a jornada do laboratório para a farmácia é longa e cheia de desafios. A pílula da juventude ainda não está na prateleira, ao lado das vitaminas. Anos de testes rigorosos em humanos são necessários para garantir que esses compostos sejam seguros e eficazes para todos nós. Os desafios regulatórios são imensos, pois estamos falando de algo que redefine a própria medicina. Não se trata de curar uma doença específica, mas de tratar o próprio processo de envelhecimento, a causa raiz de tantas outras condições. Ainda assim, o cronograma está se acelerando. Muitos desses compostos, como o Fiseton encontrado em morangos ou o NMN, já estão disponíveis como suplementos. Mas a verdadeira revolução virá com as versões farmacêuticas, precisamente dosadas e clinicamente comprovadas, que podem chegar ao mercado na próxima década. Estamos à beira de uma mudança de paradigma que pode redefinir o curso da história humana. O envelhecimento pode deixar de ser uma sentença e se tornar uma condição gerenciável, talvez até mesmo opcional. A ideia de viver até os 120 ou 150 anos com a saúde de alguém de 50 não é mais apenas uma fantasia. Isso nos leva a uma reflexão profunda. Viver mais é importante, mas viver melhor é o verdadeiro objetivo. A promessa dessas tecnologias não é apenas adicionar anos à vida, mas adicionar vida aos anos. É a chance de passar mais tempo com quem amamos, de aprender mais, de criar mais e de experimentar mais. O futuro que se desenha não é sobre escapar da morte,
mas sobre abraçar a vida em sua plenitude, com mais tempo, mais saúde e mais possibilidades. Estamos reescrevendo as regras da biologia. E com isso, estamos reescrevendo o que significa ser humano. O futuro da longevidade não é amanhã. Ele está sendo construído hoje. A fonte da juventude sempre esteve dentro de nós, esperando a ciência encontrar a chave. Inscreva-se no canal Grid Digital, curta o vídeo e compartilhe com quem ama tecnologia e grandes curiosidades. Quero saber a sua opinião? Deixe seu comentário.